Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esse tempo da Tua graça que temos vivido, no qual a Tua longanimidade tem aguardado, esperando que muitos possam ouvir e se converter a essa pessoa bendita do Teu Filho Jesus, aquele que foi dado para nos remir de todo pecado, de toda iniquidade. Nós agradecemos esse momento aqui que vamos ler a Tua Palavra. Sempre pedimos, Pai, que Tu nos ajudes, sabendo que nós precisamos de Ti mesmo para entender as Tuas coisas. E ao mesmo tempo nós sabemos que Tu nos ama ao ponto tal de dar o Teu único e amado Filho para morrer por nós. E assim nós agradecemos e nos encomendamos nesse nome, o único nome, o nosso bendito Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Esse hino que nós cantamos nos fala de um amigo. Um amigo que é um bom amigo, jamais me falta e ele voltará. Eu gostaria de ler uns versículos no Evangelho de Lucas. Capítulo 15. Lucas 15. A parábola do filho pródigo, a tão conhecida parábola do filho pródigo. Vamos ler. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E havendo ele gastado tudo, versículo, vamos ler o 14 outra vez. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos, seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Eu estava pensando um pouco nessa prova, vamos chamar aqui, a prova dos corações, né? Nós vemos que esse mais novo, esse filho aqui, ele tomando os bens que o pai havia repartido entre os filhos, ele pegou os bens, foi embora para viver, como nós lemos hoje aí em Eclesiastes, para viver a paixão da mocidade, né? Vai viver dinheiro, amigo, aqui no caso mulheres, estava, como diz, estava no bem bom, né, do mundo. Vivendo. Só que é o seguinte, ele tinha um pai, e esse pai estava aguardando ele, esperando. E nós vemos que o versículo 13, do qual ele ajuntou tudo e partiu, nós vemos no versículo 13 ao 14, nós vemos que num passo, né? Nós não vemos que versículo 13, ele pegou os bens, tudo, saiu, e ele começou a passar necessidade lá no versículo 26. Versículo 14 já fala que ele gastou tudo e começou a padecer necessidade. Trechinho assim, pegou tudo, saiu, gastou tudo, perdeu os amigos e começou a passar necessidade, e ninguém dava nada. Então, irmãos, aqui é interessante que é uma figura realmente daquilo que o mundo apresenta, essa aparência do mundo. Isso aí é tudo um engano, não é verdade? Um engano, porque ele foi para aproveitar isso que o mundo oferece. Só que rapidinho ele perdeu tudo, porque o inimigo ele faz promessas da qual ele não cumpre, ele ilude, ele faz ilusão. E esse jovem aqui, ele foi fazer isso e ele perdeu tudo. E quando ele perde tudo,
nós vemos que ele não tinha mais, no versículo 15, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais quem desse alguma coisa para ele para comer. Nós vemos que ele estava com uma roupa imunda, que não tinha mais uma segunda muda de roupa, e ele foi o quê? Parar num lugar onde ele estava cuidando de porcos. O que é isso? Para nós, né, tudo bem, nós temos muitos criadores de porcos aqui, né? Mas para o judeu, aqui está falando o tratamento, né? O assunto era com os judeus aqui. O senhor, inclusive, no início do capítulo, mostra isso, no versículo 2. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse homem, ele recebe pecadores, tal. Então estava tratando com eles. Então, um judeu, o porco era algo imundo. Era algo imundo. Então nós vemos que ele está falando essa parábola, mostrando que esse jovem, ele foi lá viver no meio dos porcos, e na verdade ser tratado como um porco. E estava, na verdade, até pior do que ele, porque ele desejava comer e ninguém dava nada a ele. Estava até sustentando o corpo, mas ele não. Ele estava sofrendo ali. O versículo 17 diz: e caindo em si, disse. Então eu estava pensando que as coisas, né, as circunstâncias que sobrevêm, seja na nossa vida, ou seja no mundo, seja o que for, nós devemos entender que são providências de Deus para o nosso bem. Tribulação, quem que gosta de tribulação? Ninguém gosta de tribulação, mas a tribulação é algo que Deus manda para o nosso bem. Até o irmão citou hoje sobre a Venezuela, né? Venezuela, quantos anos atrás, então? Uns 15 anos atrás. O irmão foi lá, o país estava bem financeiramente, foi distribuir folhetos, ninguém queria receber. Agora, nessa situação que está lá, todo mundo passando necessidade, quebrado, né? O evangelho ficou uma porta aberta, as pessoas estão ouvindo. Então o Senhor permite, né, as turbulências, né, às vezes até no país, por causa, às vezes, de meia dúzia de pessoas, por incrível que pareça. Eu digo isso porque Jonas, por exemplo, a história de Jonas, o Senhor falou com ele para que ele fosse a Nínive pregar aos ninivitas. Ele pegou fogo, não, saiu, desceu lá para Jope, pegou um barco que ia para Tarsis. Pegou o barco, foi lá, deitou lá no porão do barco, dormiu. Daí sobreveio ao mar uma grande tempestade, e o barco estava até para afundar. Por causa de quem? Por causa dele. Até ele não reconhece, foi por causa de mim que está acontecendo isso. Joga eu no mar que tudo vai parar. Jogar. Então, por causa de uma pessoa, realmente pode vir uma tempestade no mar? Pode. Né? Pode, muitas vezes pode mesmo. Então, aqui no caso, olha, nós vemos o filho pródigo, longe do pai, vivendo uma vida dissoluta. Daí o que aconteceu? Veio, olha que interessante. Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele não somente gastou tudo que ele tinha, mas no lugar onde ele estava, houve essa fome também. Houve um caos lá, que deixou ele numa situação completamente sem recursos. Para quê? Para que acontecesse o versículo 17. E caindo em si, disse. O que é isso? Isso chama-se arrependimento. Arrependimento é você reconhecer o que você tinha e o que você perdeu e aquilo que você fez.
Porque ele fala assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância? Os trabalhadores do pai tinham pão em abundância. E ele, como filho, ele está falando aqui, e eu aqui pereço de fome. Isso é uma coisa. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer: os teus trabalhadores têm pão em abundância e eu estou com fome? Não. Pai, pequei contra o céu e perante ti. A fome que ele estava passando, sendo um filho, e os trabalhadores do pai com pão em abundância, era uma coisa. Mas o sentimento dele era que ele havia pecado contra o céu e contra o pai dele. Não sou digno, versículo 19, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí eu vou falar isso do meu pai: eu não sou digno de ser chamado, porque o que eu fiz, isso um filho não se faz. Isso o filho não se faz ao seu pai. Como é que você vai fazer isso? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 19: e trata-me, faz-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrependido, condoído, e ele ficou ali sentado e chorando, lamentando. Versículo 20 fala: e levantando-se, foi. Então, pense bem, gente, que arrependimento não é você ficar sentado se lamentando, murmurando, chorando. É atitude. O arrependimento é para levarmos a Deus. Porque o assunto aqui, nós estamos falando de um filho e de um pai, mas eu quero levar isso tudo ao Evangelho, tá? A nossa posição diante de Deus. Aqui nos fala de uma figura do homem longe de Deus, e ele só vai sentir a falta de Deus quando ele passa por essa situação da qual o próprio Deus faz para que ele caia em si. Então esse filho foi justamente como eu tenho falado, ele passou por isso para chegar. Então ele levantou-se e foi e falou: vou estar com meu pai, eu vou voltar lá. Versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. E quando chegou na sua casa, bateu na porta, meu pai atendeu. É isso, não? E quando ainda estava longe, o pai avistou ele. Por que fala isso? Ainda estava longe quando seu pai o avistou. O pai, não sei que lado que era a porta da casa, mas ele olhava a porta e a estrada de onde ele saiu e foi embora. A estrada que ele foi embora. E o pai ficava, olhando aquela estrada, esperando o filho voltar. Olhando, esperando. Então, quando o filho apontou lá, é o filho. Saiu o encontro dele. Ele não ficou lá dormindo, o filho foi embora, aqui se arrebenta, não sei o que, ele ficou lá. Não, ficava lá olhando, quando que esse meu filho vai despontar lá? Então, por isso que fala, estando longe, o pai já viu ele. O pai estava desejoso que o filho voltasse, porque era filho dele. E quando ainda longe, ele saiu, movido de íntima compaixão. Deixa eu água. Então, nós vemos que fala aqui que o pai se moveu de íntima compaixão. Irmãos, esse é o coração do Senhor.
compaixão. O que é ter compaixão? É você condoer-se de uma desgraça, de uma situação, ainda que culpável da outra pessoa, você se comover e ter compaixão daquilo ali que está acontecendo. Teve uma situação nos evangelhos também, que o Senhor Jesus, uma multidão acompanhando ele, isso está em Marcos, né? Eu vou citar o versículo, uma multidão acompanhando, e daí chegou uma hora que eles não tinham mais comida, não tinham mais coisas. O Senhor Jesus vê a multidão e ele foi tocado de compaixão, de íntima compaixão por aquele povo que estava seguindo ele, e eles não tinham o que comer. E o Senhor fala assim para os discípulos: essa multidão está aí e não tem o que comer. Os discípulos falaram: despede, vai embora para que consigam comida. Ele falou: não, porque eles não vão conseguir chegar até os seus destinos, porque eles estão sem comida. E muitos, e alguns, né, melhor dizendo, vieram de longe. Então, quanto mais longe você estava, mais é a distância. Então o Senhor teve compaixão. O que ele faz? Manda todo mundo sentar, e ele faz a maravilhosa multiplicação dos pães e dá para todos comerem. Então isso é compaixão. E aqui o pai estava tendo uma compaixão, mostrando nesse caráter que, apesar do filho ser culpado, né, culpado da situação que ele estava, foi ele que arrumou tudo aquilo ali, o pai, movido de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Muitos pensam que para você ir a Deus, muitos pensam que para você ir a Deus, você tem que se preparar, você tem que fazer isso, você tem que, vamos dizer, se purificar. Isso é um erro tremendo. Um erro, porque você tem que ir a Deus tal como você é, do jeito que você está. O Senhor Jesus falou assim: eu vim buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar o perdido. E isso nós estamos encontrando aqui. Esse jovem, ele viu que ele estava perdido aqui. Estava perdido, mas ele tinha uma direção. Quem que era a direção? É minha casa, meu pai. Eu vou voltar lá. E assim o Senhor Jesus, como ele veio para dar a sua vida pelo perdido. Os justos, os que estão achados, os sãos, quando o Senhor falou dos doentes, né? Os sãos não precisam de médico, quem precisa é doente, não é isso? E assim também, ele veio buscar o perdido. Se você acha que você é bonzinho, que você é uma boa pessoa, você não faz isso, não faz aquilo, então você está bem, está errado. Infelizmente, o ser humano, ele até se alegra quando ele encontra alguém pior do que ele, porque ele se justifica, não é assim? O que é o falar mal dos outros? É você se colocar numa posição melhor. Aquele lá, você está inferiorizando e você está automaticamente pondo acima. E o homem tem prazer de fazer isso, porque ele se sente mais seguro. Só que isso não é algo divino. Deus não tem esse caráter, sabe? Inclusive, o próprio Senhor Jesus aqui, é interessante que o Senhor Jesus, quando ele estava sendo traído naquela noite, Judas
ia vender ele, traiu ele, vendendo ele por 30 moedas de prata. Pedro ia negar ele, todos iam abandonar ele. Ele falou assim: esta noite todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro falou: não, Senhor, não. Ainda que todos venham negar, eu jamais, eu estou pronto para ir à morte contigo. O Senhor falou: não cantará o galo essa noite sem que me negues 3 vezes. Então, o Senhor tinha falado 2 coisas. Uma era o que ele mesmo estava falando: esta noite todos vós escandalizareis em mim. Acabou. Já era o Senhor falando que ia acontecer aquilo. E ainda ele disse: porque está escrito. Era uma profecia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro, assumindo a palavra, disse: não vai acontecer isso aí não. Eu não, ainda posso ir até a morte. E ele provou que realmente ele não era fiel quando ele pensou que ele era. Ele estava sendo sincero, logicamente. Quando Pedro falou isso, ele estava sendo sincero que ele estava pronto para ir à morte com o Senhor. Só que na hora da prova, ele viu que ele não era fiel como ele pensou que ele fosse. E daí realmente tudo aconteceu. O Senhor foi para a cruz, morreu. E quando ele ressuscitou, quando apareceu para eles, apareceu para os discípulos, nós não vemos em nenhuma ocasião o Senhor falando assim: está vendo? Eu não falei que você ia fazer isso? Nunca fez isso. O Senhor nunca cobrou deles aquilo que eles fizeram. Porque o caráter do Senhor, ele é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de restauração. Ele trata conosco, sim, mas não de forma... A graça não humilha ninguém. A graça, ela anula o homem, mostra que ele é nada, mas não humilhar. Humilhar é o que nós fazemos muitas vezes com o nosso próximo, não é verdade? É um erro, né? Então nós estamos encontrando aqui o coração desse pai, que realmente é um coração olhando. Ele não falou para o filho: vai, tá vendo? Falei para você, seu moleque sem vergonha, vem aqui agora. Íntima compaixão, foi lá, abraçou ele do jeito que ele estava, né? Beijou ele. E assim é o pecador. Você deve ir a Cristo, né? O pecador tem que ir a Cristo tal como ele é, tal como ele está. Agora sim, o Pai que vai mudar suas vestes, é o Pai que vai colocar um sapato nos pés, é o Pai que vai dar um anel para ele, é o Pai que vai fazer isso. O que ele podia fazer? Nada. Ah, eu vou trocar de roupa para ficar bem bonitinho para ir com meu pai. Não tinha nada. Fedendo a porcos, passando fome. Então, se você se vê, né, que você é um pecador, nós devemos entender que existe salvação. Não existe nenhum grau onde o homem vá que ele não tenha restauração. Isso é um erro. Todo mundo pode ser salvo. O Senhor morreu por todos. Né? Tem um versículo em João, a carta de João. Na carta de João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, Cristo Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos que
todo mundo. Olha que maravilha. Ele não está dizendo que o mundo inteiro está salvo. Ele está falando que a obra de Cristo, quando ele deu a sua vida na cruz, porque esse é o ponto, né, da salvação. O que é salvação? É Cristo sendo propiciação pelos nossos pecados. Tem um versículo, então antes de ler o versículo, deixa eu terminar isso aqui. Ele está dizendo que a obra de Cristo, ela é suficiente para pagar o pecado de todos. Cristo morreu por todos, obra suficiente para pagar o pecado de todo mundo. Se todo mundo viesse a crer, seria uma maravilha. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, para todos, mas infelizmente nós sabemos que não são todos. Eu queria ver se volta um pouquinho na carta de Pedro aí, ó, 1 Pedro capítulo 3. Isso, olha que interessante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Só até aí. Só até aí nós encontramos a obra de Cristo na sua totalidade. Olha que interessante. Nem terminou o versículo aí, já está citado toda a obra de Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Isso é propiciação. Cristo, com uma só obra, com um só ato, ele pode salvar a todos. O segundo passo, o justo pelos injustos, isto é, substituição. O primeiro passo, morreu uma única vez pelos pecados, é a propiciação. O justo pelos injustos, substituição. E esse é um ponto que você deve entender. Você tem que entender. Saiba que o Senhor Jesus foi para a cruz, não é como o Espírita fala, que ele foi exemplo. Não é isso. Não é muito falar que Cristo é o nosso exemplo. Num certo sentido, sim. Mas toda a obra, tudo que ele fez, e tudo que ele é, o que ele foi no sentido dele, o ser dele, se for exemplo, daí que eu vou para o inferno, não. Se é ele que vai ter que ser o meu, então estou perdendo, agora estou perdendo de vez. Nós vemos o que ele fez, o que ele foi, o que ele é, porque tinha que haver substituição. Você, meu querido, minha irmã, nós não somos capazes de nos salvar. Nós não conseguimos fazer nada que possa tirar você dessa posição. Estou perdido, né? Perdido não tem condição. Ele está, como o Paulo fala em capítulo 2 de Efésios, ele é tido ali como figura, né? Morto. Ele está morto em seu delito e pecado. Não é isso que fala? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É uma pessoa sem condição. O morto ele não faz nada. O morto você pode bater palma. Não adianta fazer, né, Paulo? Bater palma, é que não vai acordar. Não adianta, ele está morto. Ele precisa de vida, ele precisa ser despertado. Então o Senhor Jesus ele veio para ser o seu substituto, o justo. O Senhor Jesus era uma pessoa justa. Não justo aquele que pagava todas as contas bonitinho. Não é isso que eu estou falando. Todo mundo pensa que é justo. Eu sou justo. Eu pago minhas contas. Eu tenho uma boa família. Eu tenho trabalho. Não ofendo ninguém. Não é isso que é o justo aqui. Não é isso aí não. O justo aqui é uma pessoa sem pecado. Era o Senhor Jesus, um homem perfeito. Eu não sei o que é isso, né? Eu creio, mas não sei o que eu sou um imperfeito. Mas ele era perfeito em todo sentido da palavra. Os evangelhos nos mostram Cristo aqui no mundo
e nós vemos que ele passou pela tentação, né? E a palavra fala que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. O que quer dizer isso? Ele se segurou e não pecou? Se é isso que está falando, não. O Senhor era perfeito, pecado, não havia isso. A tentação do Senhor Jesus era externa, não é aquilo que nós passamos, né? Vem a tentação, nossa, aquilo acha lugar em tudo quanto é canto, né? Você tem que julgar, você tem que se corrigir, né? E o Senhor não via isso. O pecado era externo. Então toda a aprovação, tudo que aconteceu, ele era perfeito. A prova não entrava no seu coração, nesse sentido de tentação. Ele sofria a rejeição, porque o Senhor tinha sentimentos, tá? O Senhor chorou, o Senhor teve sentimentos, se angustiou, ele era um homem, mas sem pecado. Então esse pôde ser aquele para ser o justo pelos injustos. Então, se você vê que se você realmente é um injusto, saiba que o justo morreu por você. Que você tem alguém que substitua você. E o Senhor foi o seu substituto, sabe aonde que nós estamos vendo? Na cruz. Tá? Porque na cruz foi onde ele tratou esse tão solene assunto que se chama pecado e pecados. O representante, o meu representante, foi com o Senhor Jesus. Ele foi levantado naquela cruz, era 9 horas da manhã, e ele ficou até as 3 horas da tarde na cruz, crucificado às 9 da manhã, e ficou até as 3 da tarde. E foram divididas essas 6 horas em 2 etapas, as 3 primeiras e as 3 últimas. As 3 primeiras, ele ficou padecendo a injustiça e a injúria dos homens contra ele. Mas o Cristo desce da cruz, e blasfemavam, e falavam, e lançavam impropérios, e humilharam o máximo que o homem podia fazer. Fizeram com o Senhor na cruz ali, blasfemando dele. E nesse meio tempo, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, na hora que deu meio-dia, fez-se trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Nessas 3 horas, onde que o Senhor ficou oculto, sozinho, foi nessas horas que Deus derramou o seu justo juízo que você merecia, que nós merecíamos, caiu sobre ele. Por isso que fez trevas sobre toda a terra, porque Deus derramou o justo juízo dele aqui nesse mundo um dia, vamos chamar assim, há 2000 anos atrás. Só que caiu tudo em cima de uma pessoa, que foi o Senhor Jesus, o substituto, né? Então, se você entende que você é um pecador perdido e que você merece o quê? Juízo de Deus, saiba que um dia Deus derramou o justo juízo que você merecia. Alguém tomou já o seu lugar. Por isso que Cristo é o Salvador. Salvador do quê? Meu Salvador. Um homem perdido, digno do quê? De juízo. Ele foi o meu representante diante de Deus em juízo. O Senhor Jesus, o justo, ficou lá bebendo a taça do juízo, do furor de Deus contra o pecado. Ele tomou aquilo para si. E nós vemos que nessas 3 horas, no final dela, né, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nas primeiras horas ele falou: Pai, perdoa-nos. Nessas 3 horas de trevas, ele não fala Pai meu, Deus meu, Deus meu.
Era o homem diante de Deus em juízo, tomando sobre si. Por isso que fala que ele levou os nossos pés, ele foi nosso representante diante de Deus, para que Deus castigasse nele aquilo que você merecia, aquilo que eu merecia. Então ele padeceu ali o abandono de Deus. Por que me desamparaste? E a pergunta ali não era reclamando, ele não estava reclamando, ele estava exclamando, ele estava falando que Deus havia desamparado. Mas apesar disso, ele fala: Deus meu, Deus meu. O homem hoje aí, ele não sabe disso, mas ele está gozando do favor de Deus ainda, porque Deus está dando a chuva sobre justos e injustos e etc e tal. Ele começou a padecer qualquer dorzinha, qualquer probleminha. Eu falei: mas por que Deus está fazendo isso comigo, hein? Você sabe o que está falando, você não sabe o que é juízo de Deus. O Senhor Jesus, ele passou pelo juízo de Deus. Só que o inocente, o justo, por causa de quem? Por causa de você, por causa de nós. Daqueles que estão olhando e vendo: puxa, graças a ele, né, ao Senhor Jesus, esse homem foi ali, tomar o meu lugar diante de Deus. Por isso que aqui fala o justo pelos injustos. Para quê? Versículo 18, né? Terceira parte dele: para levarmos a Deus. Isso é o que? Reconciliação. Então nós encontramos propiciação, substituição e reconciliação para levar você para Deus. Só que esse Deus agora, ele é o Pai. Ele é Pai. Aí, voltando lá no nosso capítulo de Lucas, na hora que o pai abraçou ele, Lucas 15, voltando lá, na hora que o pai abraçou ele e o beijou, no versículo 20, no versículo 21 ele fala assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E para ele. Ele não fala assim: trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele tinha falado isso lá atrás, quando ele estava lá: puxa, o que eu fiz? Eu vou falar com meu pai, que eu pequei contra o céu, contra ele, não sou digno de ser chamado filho, e me trata como um trabalhador. Quando o pai abraçou e beijou ele falou: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas qualquer... Ele não falou: trata-me como um trabalhador, porque ele era filho, né? E assim a obra de Cristo nos coloca numa posição que nós somos filhos de Deus. As pessoas falam filho de Deus, mas não sabem muitas vezes o que estão falando. Nem nós mesmos, muitas vezes, nós entendemos. Porque, irmãos, nós vamos ler um versículo para terminar, tem que acabar o nosso horário, em João. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, mais fácil de achar. Em várias passagens tem, tá? Mas vou ler só um versículo, estou lembrando aqui, o capítulo 5, né? Só confirmar aqui. Isso. João 5. Versículo, nós falamos isso talvez outra vez aqui, não sei. Versículo 17, João 5, 17 e 18. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai,
fazendo-se igual a Deus. O que é isso? Os judeus estavam irados contra ele, porque ele estava falando que ele era Deus. Por que ele falava que ele era igual a Deus? Obrigado. Por que eles estavam murmurando, fazendo igual a Deus? Porque ele estava falando, meu pai. O pai que ele estava falando era o pai. Porque o judeu, se vocês não sabem, fiquem sabendo, o judeu não falava para Deus pai. Isso era um absurdo. Deus pai. Deus era o senhorio deles, era pai no sentido de patrono, de dono, né? Isso sim. Mas o pai aqui, como o Senhor Jesus está falando, meu pai é o pai, né? Você tem filho. O filho chega ao pai, pai é seu filho. Tem um versículo em... Só para a gente ouvir o pensamento aí. É Gálatas capítulo 4. Gálatas. Versículo 4 e 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos filiação. Aí está a adoção de filhos, né? É filiação. Por que não é adoção de filhos? Porque a ideia de adoção de filho é você ir lá numa entidade, né, de carências, né, ir lá e adota uma criança. Você leva para sua casa, põe seu nome nele, seu sobrenome, passa as dívidas no nome dele também, então ele é seu filho agora. Mas é seu filho? Não, ele é filho de adoção. Aqui ele está falando filiação. Se alguém tem uma versão mais próxima aí, esse versículo é para recebermos filiação. O que é filiação? É isso que nós estamos encontrando aqui. O Senhor Jesus falando, meu pai. Como que esse homem pode falar que Deus é o pai dele? E isso é o que Paulo está falando aqui. A doutrina da graça do apóstolo Paulo, que trazida a nós como cristãos, nos fala que nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus, na ressurreição, ele falou, falou com Maria Madalena, vai e dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. É isso aqui. Então, irmãos, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e o nosso Pai. Isso é maravilhoso. Ser filho de Deus é muito mais do que aquilo que a pessoa imagina. Muitos falam, né, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. Por quê? Porque Cristo nos colocou nessa posição para levarmos a Deus. Quem? O Pai. Nós somos, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus. Olha que maravilha. Isso é um privilégio, você poder falar Pai. E isso que nós estamos, inclui tudo aquilo que nós estamos vendo, esse pai abraçando o filho dele, feliz, porque o filho estava de volta. Matou o bezerro cevado, fez aquela festa, porque o filho estava em casa. O filho amado do Pai. Então, meus queridos, isso é um grande privilégio saber que Cristo, o Senhor Jesus, fez uma obra a nosso favor, ao favor de um homem como eu, para salvar, para tirar da perdição e dar um lugar de tanto privilégio, que é o ponto tal de sermos chamados filhos de Deus. Isso João fala que nós fomos
Nós temos a posição tal que nós fomos chamados filhos de Deus. Lembra de João falar isso? Isso é um privilégio muito grande. Então saiba que tudo que precisava para te remir dos pecados, e muito mais que isso, dar uma posição de grande privilégio, tudo já foi feito. E o que você precisa fazer? Crer. Só isso. Nossa, só isso? Só isso para você, né? Porque sabe que nós acabamos de falar. Custou a vida, o juízo que o Senhor Jesus passou naquela cruz, toda a obra que ele fez, aquilo é o preço. Né? Esse grande preço que foi pago. Então, é só isso para nós. Né? Só isso. Creio, só isso. Mas o preço foi muito alto, só aquele foi pago. Esse é o grande privilégio, né? O preço pago já. Tá? Então vamos dar graça. Senhor Jesus, nós queríamos agradecer a Ti, Senhor, por Teu amor, um amor divino, que nos amou apesar de tudo, e veio aqui para dar a Sua vida, sabendo, Senhor, tudo que Tu ias passar, tudo aquilo, todo sofrimento, toda rejeição, e acima de tudo, todo o juízo de Deus, que nós, pecadores, merecíamos. Tu foste ali na cruz para ser o nosso representante. Obrigado por esse amor que nós podemos contemplar um pouco, mas ao mesmo tempo nós agradecemos, crendo que isso foi suficiente. E aqui, ó Pai, nós damos graças por essa posição de tanto privilégio, esse lugar dado a nós por Cristo Jesus, pelos méritos dele, por nós. Pedimos, Pai, também agora aqui mais uma vez, que Tu esteja abençoando a Tua palavra, para que essa compreensão dessa verdade, que Jesus Cristo, Teu Filho, é suficiente para nos salvar, possa tocar nos corações, nas consciências e dar todo esse descanso tão bonito que nós fomos plenamente amados e salvos por Ele. Te damos graças, nos encomendando ainda por esse dia, nesse nome tão precioso, nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém.